Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que a gente teve o Atlético Mineiro como o clube que mais subiu na tabela do Brasileirão. Duas posições, o time sai da borda da zona de rebaixamento e vai para a 14ª colocação. É uma subida, mas a parte, né, que mais movimentou na tabela foi realmente essa, né, do décimo Grêmio ao 16º Santos. Foi a movimentação que a gente teve nessa 25ª rodada. Bom, meus queridos, eu sou Gabriel Todaro, seja muito bem-vindo na Rede com o Todaro. Se inscreve no canal dessa força para a gente bater a meta de 400 inscritos até o final do ano. Temos aí 13 rodadas para acontecer ainda, então tem tempo. Temos jogos de seleção brasileira, Libertadores, Copa do Brasil, então vou acreditar que vocês vão conseguir me ajudar a bater essa meta. Bom, vamos conversar então sobre os jogos. Como vocês, para quem não está habituado aqui no canal, eu sempre faço uma análise de 4 jogos principais e o restante eu faço uma rapidinhas no final do vídeo para conversar com vocês de uma maneira bem, né, fluida. E aí nos comentários a gente pode ir conversando ao longo da semana. Fechou? Bom, seguinte, o destaque do sábado vai para 2 jogos, né? O Vasco conseguiu vencer o Cruzeiro por 2-0, gols de Ryan e Paulo Henrique, num jogo onde o Vasco foi muito mortal no primeiro tempo, fazendo gol logo no comecinho com o Ryan e segurando a pressão do Cruzeiro ao longo da partida, né? Foram ao todo 18 finalizações do Cabuloso, apenas 3 certas no gol, o Vasco com uma porcentagem de acerto maior, inclusive, do que o Cruzeiro nesse jogo. E o Vasco melhor no segundo tempo, onde conseguiu segurar, jogar defensivamente melhor do que o Cruzeiro, e ali logo no começo também na etapa final conseguiu castigar com o Paulo Henrique e dando esses números finais a partir. Depois realmente aí, né, colocou todo mundo atrás, segurou o resultado, uma vitória importante do Vasco em casa. Como eu falei, o Atlético foi a equipe que mais subiu na tabela, mas é importante o Vasco conquistar esses 3 pontos, chegar na margem dos 30 pontos conquistados e tá ali naquele bolo, obviamente, da 16ª colocação até a da 7ª, por exemplo, do São Paulo, que está na casa dos 35 pontos. Então tá todo mundo ali embolado, praticamente na mesma faixa de pontuação, e é importante para o Vasco conquistar esses 3 pontos importantes, aonde nitidamente na partida não era o favorito. O Cruzeiro, sim, era o favorito nessa partida, perde pontos importantes fora de casa contra o Vasco, um time que está brigando por outro campeonato do que o Cruzeiro, e ver, né, os rivais, tanto o Palmeiras, mas mais ainda o Flamengo, agradecerem com essa derrota do Cabuloso, que, né, vê a sua porcentagem de chance de título cair um pouco. O Cruzeiro chegou na margem dos 15% de chance de título agora nessa rodada, então vê essa porcentagem caindo. Eu, cara, sendo bem sincero, depois desse aporte do Pedrinho, focaria um pouco mais mesmo numa vaga direta para Libertadores, e ali no ano que vem, com mais investimento, com um projeto já de Libertadores em curso no Cruzeiro, e ali sim eu colocaria já um parâmetro e a briga pelo título como sendo obrigatória. Mas nessa temporada de reformulação e estabilização desse time, uma vaga direta para Libertadores já vai estar de excelente tamanho. Brigar com Palmeiras e Flamengo é complicado, é difícil e leva tempo. Né, a gente vê sempre um Botafogo surgindo, o Fluminense surgindo como campeão da Libertadores, mas a longo prazo, um time que se estabeleça ali como um grande concorrente, uma terceira força, está sendo difícil de aparecer. Até o Atlético Mineiro já surgiu como essa e não aconteceu. Falando em Atlético, no sábado o Galo conseguiu vencer o Mirassol, né, nessa briga mineira entre Cruzeiro e Galo. O Galo foi melhor e venceu o Mirassol em casa por 1-0, gol do Vitor Hugo. Um bom jogo do Atlético Mineiro no primeiro tempo, mas, né, depois da expulsão do Júnior Alonso, que na minha opinião foi completamente infantil, né, acertou uma cotovelada no atacante do Mirassol e foi muito bem expulso, o Galo jogou, né, com 1 a menos desde o primeiro tempo. Depois da expulsão, foi aonde o Mirassol cresceu na partida e exigiu muito da colaboração e da partida, né, do Everson ao longo desse jogo. O goleiro do Atlético segurou a bronca, conseguiu fazer ali 5 grandes defesas, na minha opinião, porque foram milagres mesmo que o Everson conseguiu fazer nessa partida. É uma daquelas partidas assim para você ter como uma excelente vitória no seu calendário. O Galo estava vindo mal, não dá mais para projetar que o time vá conquistar uma vaga para Libertadores. Eu acho isso muito difícil. No Brasileirão, na Copa Sul-Americana, isso já é mais provável, né? O time já está na semifinal, são 3 jogos para o time classificar para Libertadores ano que vem até conquistar um título nessa temporada.
mas no Brasileirão ficou muito distante, né? Por mais que o Galo tenha subido mais posições, saído de 25 pontos para 28, ainda faltam ali 40, faltam 22 pontos para o Galo chegar no Bahia, por exemplo, que é o sexto colocado e vai para pré-Libertadores por enquanto. Óbvio que, né, isso tem, falando em 18 rodadas, 13 rodadas, perdão, para acabar o campeonato, o Galo ainda tem um jogo a menos, então, 2 jogos a menos, então são 15 jogos ali para o Atlético concluir a sua participação no Brasileirão nesse ano. Mas eu queria reforçar isso. A gente tem que olhar para os nossos times e entender as realidades que eles estão passando no momento. Não dá para eu vir aqui e dizer para vocês que Santos, Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, Ceará e Grêmio brigam por vaga na Libertadores, quando é difícil e, para não dizer, impossível disso acontecer. Esses times podem engatar 12 jogos, né, de invencibilidade, 12 jogos de vitórias seguidas, mas é muito difícil cara, há outras equipes disputando esse campeonato também, fazendo um campeonato muito mais competente do que as outras, né, do que essas que eu comentei. Então você esperar que o seu clube vá brigar pelo título todo ano, que vá brigar pelo Libertadores todo ano, numa realidade onde não condiz com o seu time, realidade de orçamento, realidade de momento dos jogadores, é esperar demais e às vezes isso acaba frustrando o seu próprio torcedor. Eu sempre prego que os dirigentes, os presidentes dos clubes deveriam sempre no começo do ano falar assim, galera, é o seguinte, esse é o nosso planejamento. A gente vai brigar por isso, isso, isso. Pronto. Né? Não esperem mais, o que vier a mais é lucro, é sonho, né? E a gente vai tentar batalhar, mas não é sempre que a gente vai conseguir conquistar isso. E acho que falta isso às vezes, né, cara? E a torcida iria comprar muito mais a disputa desses clubes, por exemplo. Se o Corinthians vendesse que o clube a permanência na Série A ou uma vaga para a Sul-Americana fosse, né, o grande torneio do Corinthians ao longo do ano, a torcida compraria muito mais essa coisa, né? E o time poderia investir mais tranquilamente nisso. A mesma coisa do Atlético Mineiro. Se o time falar, olha, a gente não tem um time para conquistar um título expressivo esse ano, mas a Sul-Americana a gente vai disputar. Mas o Campeonato Brasileiro a gente vai buscar uma vaguinha, quem sabe numa pré, ou quem sabe numa Sul-Americana. Isso faria do torcedor muito mais tranquilo, cara. Olha o Mirassol. O Mirassol tem uma torcida pequena, é verdade, mas está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. E nem por isso a pressão do clube é para ser campeão. A torcida já entende que o que o clube fez foi já expressivo demais, cara. Virou matéria no Jornal Nacional, tá ligado? É a maior campanha da história de um time que sobe da Série B, né, de um estreante na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, é pra torcida abraçar, é pra torcida, pra cidade de Mirassol abraçar esse time e tá contente com o que tá acontecendo, né? É inédito na história do clube. Então, você ter esse papel, eu tenho certeza que o torcedor do Ceará, cara, gostaria de ouvir da sua diretoria a seguinte frase, ó, a gente vai brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, se a gente conseguir uma vaga para pré-Libertadores, mas a vaga na Sul-Americana para nós é de excelente tamanho. Lembrando que o Ceará é um dos clubes que subiram do ano passado para esse ano. Então a primeira disputa sempre desses clubes tem que ser a permanência. Depois, o que vier, eu sempre falo que é lucro. Até mesmo do Santos. O que vier para o Santos depois da confirmação da sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro é lucro, cara, de um time que está endividado, que tá complicado, tá uma tempestade pairando na cabeça de todo santista aí ao longo de toda a temporada, o que vier é lucro. Então, eu sou a favor disso, sou a favor, inclusive, desse novo planejamento da CBF, cobrar isso dos clubes, cara, porque você não vai sonhar com coisas, não vou sonhar com o Memphis Depay vindo do meio no final do ano para salvar a minha queda da Série B, ou de um Vitinho vindo do nada, ou de um Oscar vindo do nada. A gente tem que ser mais realista, a gente tem que saber a realidade dos nossos clubes e se contentar com aquilo que a gente teve. O São Paulo chegou até onde chegou, era para chegar. Né? Não dava para sonhar que o São Paulo fosse campeão da Libertadores com um elenco limitadíssimo, com muitos jogadores lesionados. Não dá pra gente sonhar que o Fluminense seria campeão do mundo, com um elenco limitadíssimo, com baixo orçamento. A gente tem que começar a celebrar as pequenas vitórias dos nossos clubes. Óbvio, sempre pensando, falou, beleza, fizemos isso esse ano, no próximo a gente pode fazer mais? Vamos fazer mais? E ali você vai crescendo de pouquinho em pouquinho até você virar um Leicester, disputar a Champions League, ser campeão da Premier League, depois obviamente ter alguma queda que é normal, mas você tá ali sempre brigando pelas cabeças, né? Eu pelo menos essa é a minha opinião, é o que eu esperaria do meu time se ele passasse por algo semelhante. Falando aí de clube, né, que passou por um momento difícil, aí tá passando por um momento difícil, né, já fazem 4 meses que o Corinthians não vê o que é vitória na Neoquímica Arena, voltou, né, a perder novamente nesse final de semana para o Flamengo de virada. Né, o Yuri Alberto saiu, fez o primeiro gol do jogo a favor do Corinthians logo no comecinho do segundo tempo, ele que desperdiçou uma penalidade de uma maneira muito banal,
no finalzinho do primeiro tempo, poderia ter aberto os caminhos para o Corinthians conseguir uma excelente vitória em cima do Flamengo, porque foi melhor do que o Flamengo em todo o primeiro tempo. Isso é algo, assim, para mim, inimaginável que eu iria dizer, mas o Corinthians engoliu o Flamengo na primeira etapa. Depois do segundo tempo, as coisas ficaram um pouquinho equilibradas e já foi suficiente para o Flamengo virar o jogo com a Arrascaeta e no final do jogo com o Luiz Araújo. Mas o Flamengo construiu muito mais na etapa final e foi feliz, obviamente, com os 2 gols do empate e também da virada no finalzinho. O segundo gol, inclusive, saiu no lateral errado, né? O lateral era para o Corinthians, mas o assistente, num lance difícil, complicado, que você só consegue perceber com a câmera super lenta, acabou marcando a lateral para o Flamengo cobra rápido e acaba sendo o gol do Luiz Araújo, do outro lado do seu ataque. Um bom segundo tempo, um mediano segundo tempo do Flamengo, mas um excelente primeiro tempo do Corinthians. Eu acho que isso é para o torcedor começar a criar expectativas. Óbvio que, assim como eu vou falar do São Paulo daqui a pouco, já dando spoiler do qual será o quarto destaque, há uma crise pairando no Corinthians e qualquer penalidade perdida num erro besta, e eu acho que o Yuri Alberto tem que ser sim criticado, porque é uma confiança muito alta para você fazer um lance daquele, e ele errou de uma maneira muito similar ao Alexandre Pato, né? Se o Gustavo puder colocar o vídeo, não sei se ele vai poder colocar, se não, coloca só as 2 imagens aí, por favor, com devido crédito, obviamente. É muito similar, né? A penalidade do Pato com a penalidade do Yuri Alberto é muito similar uma à outra, e a gente viu como virou a cabeça do Pato no Corinthians, e como o Yuri Alberto já estava passando por críticas no momento que ele tem para se tornar o grande herói de um jogo de vício do Corinthians, acaba tomando essa decisão errada. Eu concordo com a maioria dos comentaristas que eu vi, Fernando Praz, etc., de que cavadinha não é recurso. A cavadinha só serve para você humilhar o goleiro, e para mim não serve para mais nada, não é recurso, né? Você vê tanto bagre aí tentando dar cavadinha, para mim não é recurso. Uma penalidade bem cobrada, para mim, é igual ao do Léo Pereira, que ele cobrou no meio de semana contra o Estudiantes. No ângulo, alto, forte, consciente, sério, com seriedade. O que o Yuri fez foi displicência, foi imaturidade e, acima de tudo, ele tentou humilhar um companheiro de profissão. E a vida acabou cobrando para ele no mesmo lance, né, cara? E o Rossi pegou a penalidade sentado praticamente. Foi uma derrota, acho que doída pro Corinthians por conta disso, né, desse lance emblemático que vai ficar agora do Yuri Alberto, com essa penalidade muito similar ao Alexandre Pato, mas é uma derrota já esperada, vamos combinar. Como eu falei, são 2 campeonatos diferentes que Corinthians e Flamengo disputam. Flamengo pela taça, que já chegou inclusive aos 50% de chance de título, e o Corinthians para não cair. E esse rendimento dentro de casa nos últimos 4 meses é um sinal vermelho. O Corinthians conseguiu pontuar, fazer pontos importantes fora de casa, mas dentro de casa está falhando, e é a principal fortaleza do Corinthians, né? A gente fala isso já de anos, que o Corinthians não cai por conta de ter a Neoquímica Arena ao seu lado. Mas nessa temporada parece que nem a Neoquímica Arena vai ajudar a equipe nesse Brasileiro 2025, que o Corinthians vai ter que arrancar pontos fora de casa. Quem arrancou pontos fora de casa e está muito feliz é o Ceará, que conseguiu vencer o São Paulo no Morumbi por 1-0, o gol do Pedro Henrique no comecinho do segundo tempo. E, cara, que crueldade pro São Paulo, né? Mas é uma crise que o São Paulo tá passando e, assim, já anunciada, né? O Ceará chega aos 31 pontos na 11ª colocação e o São Paulo fica estacionado na 7ª com 35, vê o Bahia aumentar um pouquinho a vantagem por conta da vitória em cima do Palmeiras. Mas o São Paulo sofre o gol no melhor momento do São Paulo na partida. O primeiro tempo como um todo foi muito ruim, né? Os 2 times criaram pouquíssimo, para não dizer nada, foi muito pouco mesmo. Teve uma bola na trave do São Paulo, outro chute ali um pouco perigoso do Ceará, mas foi só no longo de todo o primeiro tempo. No segundo tempo as coisas começaram um pouquinho mais agitadas com a entrada do Lucas, né, no meio-campo do São Paulo. Isso abriu um pouco os espaços, possibilitou que o São Paulo criasse algumas jogadas, que é o que o São Paulo está devendo nesse meio barra final ali já de temporada. Só que aos 56, num contra-ataque, o Pedro Henrique acabou fazendo o gol, num erro de decisão do Arboleda, que acabou abrindo ali a entrada da área para o atacante do Ceará fazer uma excelente jogada, deixar o Cedric no chão e acabar fazendo um belo gol para o Ceará. A vitória é importante para o Ceará, consegue conquistar ali 3 pontos fora de casa importantíssimos, como eu falei, chega aos 31 pontos, já está na zona de classificação da Copa Sul-Americana, já um pouco mais distante do primeiro time dentro da zona de rebaixamento, está com 22 pontos, que é o Juventude.
E é importante, né, para o time conquistar. O São Paulo, eu vou trazer um número muito importante. Na thumb está escrito, né, provavelmente vai estar escrito, que o São Paulo conseguiu ser pior do que o Corinthians nesse final de semana, e isso é verdade. Se a gente for pegar o número de acerto comparado com o número de finalizações certas, com o número de finalizações que cada time teve, dos mandantes, o São Paulo consegue ser pior que o Corinthians. Consegue ser pior que o Corinthians, inclusive, entre os clubes que mais finalizaram nesses 4 jogos que eu destaquei aqui no vídeo de hoje. O primeiro lugar, o time que mais acertou finalizações dos mandantes, foi o Atlético Mineiro com cerca de 45% de porcentagem de acerto, né? Ou seja, acertar o gol, o goleiro fazer alguma defesa. Em seguida vem o Vasco com 36%, né, aproximadamente, um belo número. O Corinthians com 31,25%, não esqueci de falar, né? O Atlético teve 11 finalizações e 5 certas. O Vasco teve 11 finalizações, as mesmas 11, mais 4 certas. O Corinthians teve 16 finalizações, finalizou bastante, mas acertou só 5 no gol do Rossi. Inclusive, a de penalidade do Alberto. Já o São Paulo chutou 14 vezes ao gol do Ceará, perdendo o jogo. Lembrando sempre que os mandantes aqui, a não ser o Corinthians, que saiu vencendo, mas depois acabou tomando a virada, todos os outros venceram. O São Paulo foi o único que não saiu na frente e acabou sendo derrotado mesmo. O São Paulo chutou 14 vezes, acertou o gol apenas em 2 ocasiões. É pouquíssimo de um clube que joga dentro de casa, diante do seu torcedor, bem que tinham 12 mil pagantes, mas era a obrigação do São Paulo vencer dentro de casa depois de uma eliminação de Copa da Libertadores. Mas o São Paulo sai de campo hoje com uma taxa de acerto nas suas finalizações de cerca de 14% de acertos. Isso é pouquíssimo. Se a gente pegar os times que mais finalizaram, né, em Vasco e Cruzeiro, por exemplo, o clube que mais finalizou foi o Cruzeiro, que acertou 18, quer dizer, chutou 18 e acertou 3. Uma média ali de 16% de acerto de chutes. 16,6% ali por cento, mais ou menos, do Cruzeiro. O Mirassol chutou 24 vezes ao gol e acertou 5. Enquanto o São Paulo ainda fica com os 14%. No jogo do Corinthians e Flamengo, o Corinthians chutou mais do que o Flamengo no jogo também. Foi o mandante, também chutou mais. Nos outros, os visitantes acabaram chutando mais. Cara, é muito perigosa a situação do São Paulo. Precisa urgentemente reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Faltam atacantes, faltam alternativas no ataque da equipe do Soberano. Luciano não é esse cara para jogar ali como 9, apesar de já ter feito a sua carreira como 9. Mas é uma temporada muito abaixo dele com a camisa do São Paulo. Na minha opinião, a pior disparada. E eu acredito que pro melhor para ele, pro São Paulo, é a transferência dele para 2026. Junto com alguns outros jogadores do time titular. Tabino, Bobadilha. São jogadores que o São Paulo precisa fazer caixa para conseguir reforçar esse elenco na próxima temporada. É a dica que eu dou pro São Paulo. Meu time já passou por alguma reformulação e eu sei bem como funciona esse processo. E assim, é árduo, é difícil, vai brigar para não cair ano que vem se passar por isso, e se não passar também vai brigar para não cair, porque é viver fora da realidade que o clube está passando no momento. Mas é isso, vamos passar agora rapidinho pelas rapidinhas do final de semana. No sábado, o Fortaleza venceu o Sport por 1-0 o gol do Lucas Sacha, no finalzinho do primeiro tempo. Boa vitória do Leão do PC no Castelão. Um jogo bem jogado entre as duas equipes, tá? Gostei muito do que eu vi, tanto de Fortaleza quanto de Sport. No sábado teve a vitória do Vasco e o empate entre Juventude e Internacional. O Inter saiu na frente com o Alan Patrick, mas tomou um empate no segundo tempo com Enio. O problema não era o Roger, né? Impressionante. Para fechar o sábado teve a vitória do Atlético, mas no domingo, começando logo às 11 horas da manhã, no domingo de manhã, o Grêmio venceu por 3-1 Vitória, né? Vai ser difícil falar o nome do jogador da Vitória que fez o gol, tá? Mas a gente vai lá. O André fez o primeiro gol do jogo, o Cantalapiedra fez o gol de empate a favor do Vitória. Depois, Amazu e Aravena fizeram os gols do Imortal num bom jogo do Grêmio. Gostei do que eu vi. O Grêmio foi mortal nas chances que teve, né? Foi muito bem mesmo nessa partida. O Fluminense venceu o Clássico depois de 3 longos anos sem vencer o Botafogo. 2-0. Cano e Lima fizeram os gols no Tricolor Carioca. No domingo também a gente teve outra vitória no Tricolor. No caso, o Tricolor de Aço, né? O Tricolor Baiano.
O Ademir fez o gol do triunfo do Esquadrão em cima do Palmeiras por 1-0 no finalzinho ali, caminhando para o final da partida. Um jogo onde ficou marcado pelas reclamações de gramado, que eu queria destacar que o gramado foi ruim sim para os dois. Não dá para o Abel foi um lobo solitário reclamando do gramado, mas o Rogério com certeza, se tivesse sido derrotado, teria reclamado do gramado também, assim como ele fez ano passado, inclusive pedindo para a Arena Fonte Nova colocar o gramado sintético. E nessa, eu queria até que o Gustavo buscasse essas duas entrevistas aí. Não sei se vai ser possível. Se não for, beleza, vida que segue. E repito mais uma vez, com um gramado que não tem a mínima condição, que não é preferível jogar num gramado sintético do que vir jogar nesse gramado que a gente joga aqui. Mas o Rogério disse ano passado, depois de uma derrota, se não me engano, do Bahia pro Cuiabá, na Fonte Nova, que o gramado era horrível, que ele preferia 1000 vezes jogar num gramado sintético do que num gramado natural daquele jeito como jogou a Fonte Nova. E aí é só o Abel reclamar e ele fica mordido. Tem gente engasgada com outra pessoa aí, né, Rogério? Tem gente engasgada com certo português. Mas no domingo também a gente teve um empate entre Bragantino e Santos, né, jogo entre os paulistas, onde o Bragantino saiu na frente com o Lucas Barbosa, lei do ex. Depois, Barreal e Lautaro Dias fizeram os gols da virada do Santos em 4 minutos no segundo tempo. Depois, o Pedro Henrique empatou de novo a partida para o Massa Bruta. Nesse jogo, a gente teve um pênalti absurdo não marcado a favor do Bragantino. Inclusive, é a foto que eu usei para fazer a arte desse jogo no canal no Instagram. Se você não segue, segue lá também no Instagram, @contodaro. Foi um pênalti assim, escandaloso que não deram pro Bragantino e, enfim, eu acho que dificilmente, né, teria alterado muita coisa dessa partida. Né? O Bragantino teria aberto um 2-0, mas o Santos jogou muito bem nesse jogo e poderia sim ter buscado um empate. Para fechar, é isso, né? O Flamengo venceu o Corinthians no último jogo e o São Paulo perdeu pro Ceará jogando em casa. É isso, meus queridos. Obrigado por ficarem até aqui no vídeo. Enrolei um pouquinho. O Gustavo gosta de vídeos longos, né? 21,5 aí pra ele, um pouquinho mais, talvez uns 22 minutinhos. Mas hoje eu me despeço de vocês e também me despeço dos fãs de esporte, né? A gente perdeu um amigão hoje, né? O Paulo Soares acabou nos deixando aos 63 anos e é uma perda muito significativa para mim, porque eu comecei a acompanhar futebol com o Sport Center, né? Pelos dois, tanto pelo Antero Greco quanto pelo Paulo Soares, o nosso querido amigão, né? Sou da época de ver coletâneas no YouTube dos dois rindo, dando risadas, fazendo piadas. Eu não tinha TV por assinatura, mas assim que meu pai teve, eu passei a assistir mais Sport Center e foi o meu primeiro contato com o futebol, com esporte no modo geral, programas esportivos, na verdade. E perder o Paulo Soares hoje é uma dor muito grande para mim, particularmente falando. Eu acho que todo mundo sente, mas é perder uma referência, perder um cara que traduz muito do que eu acho que tem que ser o esporte. É ter a seriedade, é ter a brincadeira e é ter o bom humor no momento certo. Vá com Deus, o Paulo Soares, que descanse em paz, que encontre o Antero Greco e que os dois deem muitas risadas aí no céu, nessa eternidade que os dois vão viver juntos ali, que o Sport Center no céu hoje vai ser muito, muito especial. E um bom futebol para você, fã do esporte, e uma boa semana para nós. Começa um pouco triste, mas que, como ele disse, né, quando ele foi se despedir do seu amigo Antero Greco no ano passado, vamos dar risada. Vamos dar risada, vamos sorrir, porque com certeza era isso que ele ia querer. Um forte abraço em todo mundo e uma boa semana. Até o próximo vídeo.